Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar aqui um pouco sobre a atividade contextualizada e tirar algumas dúvidas que sempre são pertinentes em relação a ela. Então, nessa primeira tela aqui, temos algumas especificações sobre o comando system.currentTimeMillis, que é uma função que vai determinar o milissegundo atual do computador. Então, você pode, por exemplo, executar essa função antes de um comando, depois executa esse comando e, por fim, executa novamente esse comando. Por quê? Porque aí você tem o tempo inicial e o tempo final. E aí você pode subtrair e determinar o tempo resultante nessa operação. Eu só vou pedir para vocês ignorarem esse tipo de código, esse código que está aqui, que esse código não está batendo com a atividade, mas eu vou mostrar um exemplo prático para vocês aqui do Current Time Millis. Então vocês podem ignorar esse código que está aqui. Aqui começamos de fato ao enunciado, onde fala-se novamente sobre funções, falando sobre a aplicação delas, que ela pode ajudar a não ter reuso de código ou repetição, diminuindo erros e otimizando as alterações. Por fim, temos aqui a função hash, que é uma função que mapeia dados de comprimento variável. Então, basicamente, o hash vai acrescer e decrescer. Então, como é que a gente vai trabalhar nessa atividade? Vocês vão executar o time millis, depois o hash e, por último, o time millis novamente para determinar o tempo que levou para a execução do hash. E aqui temos a proposta. Utilize a estrutura hashSet da API Collection, que adicione 10.000 elementos e remova 5.000 elementos. Faça o cálculo desse processamento e mostre em tela o resultado. Conforme utilizado no exemplo anterior, é permitido o uso da API Collection. Outros comandos podem ser utilizados. Então, o que eu vou fazer aqui agora? A parte do hashSet, a gente vai deixar para pesquisa do aluno. O aluno vai pesquisar como é que funciona a estrutura hashSet e utilizá-la na atividade. Porém, o Current Time Millis eu vou mostrar para vocês aqui agora como exemplo. Eu tenho aqui então o meu Eclipse aberto. No material complementar vai ter um link explicando como fazer o download e instalação do Eclipse. Então, como é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou primeiro criar uma variável do tipo long chamado início. E logo depois, a ela, essa variável, eu vou atribuir o system current time millis. Então, a variável início já recebeu o tempo corrente, o tempo, no caso, que vai ser o tempo inicial. Depois eu vou abrir o sysout.println, que eu vou digitar sysout e depois Ctrl barra de espaço. E aí eu vou digitar aqui, ó, início, atribuição com a variável início. A gente já pode até fazer um teste aqui, ó. Quando eu apertar no botãozinho Run e der um OK. Deixa eu puxar um pouco mais para cima aqui. Ele já vai indicar aqui o valor. O tempo de execução da variável. Aí agora eu vou criar aqui um for. Por que eu vou criar um for? Porque na verdade a minha intenção na criação de um for é só a gente criar um comando que vai demandar um certo tempo para depois que a gente executar novamente o current time millis, a gente ter um intervalo inicial e ter um intervalo final entre a execução do for. Então eu vou colocar aqui, não vou mexer em nada aqui não, só vou colocar um for que ele vai 1, 2, 3, 4, 5, ele vai retornar. Aqui eu vou abrir um sysout novamente. Vai retornar i. Então, enquanto o valor de i for menor do que 10.000, ele vai ficar retornando i e obviamente incrementando. Então, vai começar com
0, 1, 2, 3, 4, 5, até 9.999. Porque não vai chegar em 10.000, vai chegar em 9.999. Então, ele vai executar esse for aqui. Então, como é que vai funcionar? Primeiro ele vai executar aqui o tempo inicial, executar o for, e o que está faltando agora? A gente definir o tempo final. Então, após o for, eu vou criar uma outra variável chamada fim, do tipo long. Eu posso até copiar aqui para poder não perder muito tempo. Essa variável fim, eu também vou atribuir a ela o System Current Time Millis. Ao final aqui, eu vou gerar um outro sysout, onde eu vou determinar o valor inicial. Aliás, minto, desculpe, o valor inicial não, o valor final, né? Porque o valor inicial já está lá em cima. E aqui o valor final. Fim. Certo? Então, ó, ele vai rodar aqui o tempo em milissegundos inicial, vai retornar esse valor aqui, vai realizar o for e depois vai retornar novamente o valor final em milissegundos. E o que é que está faltando aqui agora? A gente saber a diferença, né? Então eu vou fazer o seguinte: o tempo de colocar um string aqui, o tempo de execução do for foi vou pegar o tempo final, fim, e subtrair com o tempo inicial, que é o início. Voltou a colocar aqui o valor de atribuição, desculpe. Pronto, então ele vai fazer isso. Ele vai retornar aqui o tempo inicial, o for, o tempo final, depois ele vai subtrair o tempo final com o tempo inicial, determinando o tempo de execução do for. Vamos testar agora para ver. Vou apertar o run aqui. Vou dar um OK. E temos aqui, ó, ele está rodando, porque realmente é muito valor. Deixa eu mostrar aqui do início primeiro. Então o tempo inicial está aqui em milissegundos. Lá embaixo temos o tempo final. E aqui temos, ó, o tempo de execução do for foi 2.604. Eu posso colocar aqui também, ó, para poder ficar uma coisa mais organizada. Eu posso abrir mais um string e colocar aqui milissegundos. Vamos ver agora. OK. Pronto, tá vendo aqui agora? E já demorou um tempo diferente agora, tá vendo? 3.784 milissegundos. Então, basicamente, a atividade de vocês é, vocês vão substituir o for, que vocês estão vendo aqui, ó, pelo reset. E aí o reset vocês vão ter que pesquisar na internet. Eu vou colocar alguns links no material complementar para ajudar vocês na pesquisa. E depois é só executar o código, anexá-lo à atividade, pode ser como um print, e aguardar a nota. É isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado bem claro. Eu espero que eu tenha conseguido passar de uma forma bem clara para vocês. Esse aqui é o meu canal. Se vocês quiserem se inscrever, curtir o vídeo e divulgar para ajudar, eu agradeço muito. Sejam todos muito bem-vindos. Até a próxima aula e bons estudos.